Sejam bem-vindos ao canal Jossandra Barbosa, com mais um evento virtual. Hoje, nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão. Nosso tema hoje, nós vamos trabalhar a família, a educação e a escola. Como manter esta parceria de sucesso nos dias de hoje? Qual o papel da escola? Qual o papel da família? Pais ensinam, pais ou educam? Escola ensina ou escola educa? Então, nosso tema proposto para hoje é essa reflexão. Sou Jossandra Barbosa, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva, docente superior e psicanalista em formação. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontra vários cursos na área da educação, da psicopedagogia, e começamos agora eventos virtuais falando sobre algumas temáticas de perguntas de pessoas que trazem temas para a gente poder estar discutindo. Hoje a gente já viu até um livro onde traz a problemática dizendo que a escola ensina e não educa. Não cabe aos professores educar. Quem cabe é a família que educa. Então, vamos discutir isso, né? Qual é o papel, até onde é que vai o papel da escola, qual é o papel da família? Ou será que o papel da escola hoje está sendo o papel da família? Ou será que a família está entregando este papel para a escola? Então, vamos entender qual é o papel da escola na nossa sociedade. Hoje, a escola ela é vista como algo fundamental para formar o cidadão, para que esse cidadão exerça no futuro, quando ele se torne adulto, os seus direitos à educação, à saúde, a lazer, a todos os direitos constitucionais que ele tem. Então, quem prepara esse ser humano desde o momento que ele nasce aí, quando ele hoje já é incluído na escola a partir de 1 ano e meio, quem vai preparar esse para exercer essa cidadania, para ter direito ao trabalho, para ser um trabalhador, para votar ele vai precisar aprender a ler e a escrever, para trabalhar também. Então, a escola tem esse papel hoje de formar esse cidadão, de, dentro dessa formação, não só aprender os conceitos básicos da matemática, da geografia, da ciência, mas que ele também se torne um ser humano crítico, que ele entenda de política, que ele entenda de filosofia, que ele pergunte o porquê das coisas. Então, de uma forma geral, a gente poderia dizer que a escola tem esse papel. Durante muitos anos, a escola ela não foi algo para todos. Então, se a gente pegar a história da educação, ela surgiu para um privilégio, para poucos, para uma elite, e sempre presa à educação religiosa. Então, se a gente pegar a história da educação no Egito, em toda a história antiga, ela era reservada a um pequeno grupo de pessoas que dominavam o saber e usavam esse saber, né, em seu benefício. Então, a gente tem os sacerdotes, os escribas. Naquelas sociedades antigas, a gente tem 90% de toda uma população que não tinha o menor conhecimento do que era o processo educacional, que é o processo de aprender didaticamente a ler e escrever, desde o processo de que foi descoberta a escrita pelos sumerianos. Né? Então, isso vai demorar esse processo desse entendimento de educação como direito público, direito de todos. Isso vai demorar séculos, né? Não vai demorar milênios, porque a gente vai ter aí só no século XVIII, com Frederico II, né, que vai instituir, vai ser aí lá na Prússia, o primeiro país onde a gente vai ter a primeira legalização disso, o primeiro gestor, vamos dizer assim, o rei determina que a educação se torne algo do Estado para ser oferecido a toda a população. Mas se a gente for pegar a história da educação na Grécia, em todos os outros locais da Idade Antiga, no período medieval, ela não é uma educação para a população. Nós temos aí 1.500 anos de história medieval. Então, durante todo esse período, a educação foi restrita aos mosteiros e aos religiosos, ficando todo o restante populacional ocidental
falando de história de educação do Ocidente, porque como nós vamos falar da educação no Brasil, então a nossa história está ligada à história educacional do Ocidente, ao modelo ocidental. Então, vai ser a Revolução Francesa com os novos ideais de igualdade, de fraternidade, de que vai trazer a exigência de mudanças políticas. E essas mudanças políticas também vão trazer resultados na visão da educação. A Revolução Industrial também vai ser um outro marco no século XIX, porque a Revolução Industrial ela vai exigir mão de obra qualificada. E como qualificar essa mão de obra? Através da educação. Então, a gente vai ter aí o início do processo de educacional, como também formação profissional. Mas em todos esses setores, a gente percebe que a educação ela está ligada a um interesse social, a um interesse em todos os setores. Então, o processo educacional, ele está embutido também nessas ideologias. A ideologia do país, ela depende da ideologia daquele país, a formação, como ela vai ser montada, o sistema. Tá? Então, hoje, também nós somos um reflexo do nosso sistema político. A educação é um sistema, é um reflexo de todo um conjunto socioeconômico e político. E onde é que vai ficar a família dentro desse processo? Né? Então, por que é que hoje a gente tem nosso sistema educacional com toda uma legalização, com toda uma construção, né? Que hoje nós tivemos muito avanço, a partir do LDB de 1996, com toda a organização, hoje nós temos o Plano Nacional de Educação com metas, temos mais investimentos, temos piso salarial para os professores, nós temos uma gama de escolas particulares, públicas. Então, o que é que está acontecendo com a nossa educação, que a gente tem um crescente número de crianças hoje com problemas escolares? Nós temos um grande déficit do que nós chamamos de crianças com problemas e transtornos de aprendizagem. O que está causando isso? O número de crianças identificadas com dislexias, com TDAH, nunca foi tão alto, né? O que nós chamamos de fracasso escolar, por que hoje ele está tão presente? As crianças estão com mais dificuldade de passar de ano, né? Ou estão passando sem aprender. O que está acontecendo, né? O que está levando a nossa sociedade a se tornar isso? Por que isso está sendo feito? Tá? Então, uma das coisas que a gente observa como professora, então a gente observa que a gente está tendo mudanças de paradigmas. Então, hoje as crianças passam mais tempo na escola do que com a família. E a família, ela passou a ver a escola como um ambiente onde a criança tem que aprender tudo. Todo o processo de ensino-aprendizagem, mas ela também tem que aprender a se virar, ela tem que aprender comportamento, tem que aprender atitudes, e a família vai deixando de agregar valores. Então, é importante que nessa reflexão de hoje, a gente vai estar fazendo exatamente isso. Que valores são esses que a família está deixando? O que a família precisa andar junto com a escola precisa andar junto. São instituições que não podem estar separadas, tá? Elas não podem ficar como se não fossem algo separado. São instituições para serem construídas juntas, ok? Então, se a gente pensar, os pais, qual é a função do pai dentro desse processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, o pai, inicialmente, a gente deve pensar no seguinte: por que os pais colocam o filho na escola? Eu coloco meu filho na escola para ele aprender. Aprender o quê? Então, nós temos uma noção de que a aprendizagem precisa de alguém para ensinar. Então, a criança ela começa a aprender desde o momento que ela nasce. E ela aprende até mesmo sem outras pessoas. O tempo todo ela está aprendendo com os estímulos. Mas é com os pais e
com os ambientes sociais que essa aprendizagem vai se tornar mais significativa e vai inseri-la dentro do contexto que ela vive, ambiental que ela vive. Então, hoje as crianças estão indo para a escola mais cedo, devido à necessidade de mercado. A mãe precisa trabalhar, então ela já deixa o filho ali na creche, né? O filho está ficando menos tempo. Se ele está menos tempo com os pais, ele está deixando de ter a afetividade, o carinho da mãe. Então, isso é uma necessidade econômica. A mãe precisa trabalhar, senão ela não vai ter condição de sustentar o filho. Se o filho está cada vez mais cedo, com 2 aninhos, com 3 aninhos, dentro da escola, então vai cabendo a essa professora oferecer esse carinho, esse afeto que a escola, que o pai não está dando. Então, não é que o professor não possa dar esse afeto, esse carinho, mas esse carinho, esse afeto, essa atenção não pode ser só do professor. Não é uma função, é um resultado. O professor de ensino infantil, o professor de berçário, o professor que atua ali na creche, é um resultado. Ele tem que ser uma pessoa amável, ele tem que ser uma pessoa carinhosa, ele tem que ser uma pessoa bem expressiva para poder lidar com aquelas crianças. Ele não vai conseguir retorno, não vai conseguir nem com que aquelas crianças participem daquelas atividades. Então, é preciso que os pais entendam que eles têm um papel muito importante no processo ensino-aprendizagem. E que esse processo ensino-aprendizagem, ele acontece na escola, ele acontece em casa, ele acontece em qualquer lugar. Então, os pais, eles precisam estar estimulando o cognitivo do filho e as questões motores. É em casa, é no brincar em casa, é no brincar de coisinhas simples, é estando, é na massagem do filho, é no momento que está mamando, que você está conversando com a criança, aquilo já é um estímulo visual, um estímulo auditivo. Mãe para cantar com o bebê, fazer massagem nas mãozinhas, nos pezinhos, esses são estímulos muito importantes. A criança vai engatinhando, você vai estimulando ela a andar, estimulando ela cai, você levanta. Então, são essas atitudes, desde muito pequeno, que serão muito fortes em todo o seu processo. Então, essa afetividade dos primeiros anos, os pais não podem abrir mão disso. Não podem deixar que a correria do dia, que o emprego, que os problemas familiares, o desgaste do casamento, eles não podem deixar que isso atrapalhe isso. Porque a criança precisa desse afeto, ela precisa desses estímulos. Esse estímulo do pai ensinar a falar, ensinar, mas ter o contato de abraçar todo dia, de beijar todo dia, né? De deixar na creche, mas quando chega, minha vida a criança está tão cansada que ela só vai dormir. Então, é preciso também ter esse contato. E aí, quando a criança vai crescendo, né? Às vezes o pai deixa acha que a obrigação é visto. O pai passa a ver a escola, quando a criança vai crescendo, como se fosse a obrigação dela, né? Então, você tem que entender que eu compro material caro, eu pago colégio caro, então você tem a obrigação de ir para aquela escola. A criança não vê a escola como obrigação. E ela nem deve ver a escola como obrigação. A escola é um lugar para ser divertido, para ser prazeroso. Então, o pai tem que despertar o desejo da criança ir para a escola, né? Desde muito cedo. Então, às vezes o pai usa isso até como punição, né? Começa a construir a ideia de que a escola é um lugar ruim, a escola é um lugar onde a criança, você vai para a escola porque você é obrigado a ir para aquela escola. Não, você tem que ir construindo a ideia de que a escola é legal. A escola é um lugar onde ele vai gostar, de que a escola ele vai participar. E o pai, ele vai para a escola. É importante que ele vá participar das atividades da escola, da festinha, da reunião, né? Não ir na escola só quando ele for chamado a atenção, não. Mas ele vai na escola para conversar com o professor, para perguntar o que está sendo feito, como está o filho, né? Não é só cobrar, porque às vezes tem pai que vai só cobrar. Eu já vi pais que cobravam uma letra que ia na tarefa errada do menino, e aí, olha, sua escola, eu não admito que vá um erro digitado aqui errado,
Então, não é esse o papel também do pai, mas é de junto, de compartilhar junto, é de estar muito. Quantos pais não deixam de ir uma reunião na escola porque estão numa reunião do trabalho, porque estão no trabalho, porque não podem sair, mas às vezes precisa você fazer um esforço, você faltar um dia de trabalho, você conseguir alguém para lhe substituir. Eu sei que é difícil, eu sei que existem situações que fica impossível você participar. Mas você não pode abrir mão, porque são esses pequenos detalhes que formam a personalidade do seu filho. O dia da apresentação da Páscoa, o dia de apresentação do Dia das Mães, o Dia dos Pais, o café da manhã dos pais, né? A apresentação de balé, o dia da natação. Então, são essa convivência diária é que torna você com os seus filhos num desenvolvimento, num relacionamento e num desenvolvimento saudável. Então, quando entrega essa função totalmente para a escola, porque a escola não vai suportar. O professor, ele já tem uma gama de atividades para fazer, ele tem que ensinar a ler, a escrever, ele tem que ensinar o conteúdo, ele tem que correr atrás de um planejamento que ele já tem, e aí ele fica. Nós temos escola que o professor tem que dar banho, tem que trocar fralda, né? Então, aí a gente vai crescendo, o professor vai recebendo mais crianças, 30 crianças, 40 crianças, a gente vai para a escola pública, até o 5º ano você trabalha com 25 alunos, mas quando você passa para o 6º ano, isso dobra de alunos, você começa a ter 40, mais de 40 alunos, e o professor passa a não ter tempo nem de aprender o nome daquele aluno, porque vê aquela turma uma vez por semana, e isso vai diminuindo. E na medida que o tempo vai passando e a série vai passando, o que acontece com a família é o contrário. Porque quando a criança é muito pequena, ela está no ensino infantil, o pai é mais presente. O pai vai para as festas da escola, ele está lá para conversar com o professor, ele manda um recadinho, ele olha as tarefas. Na medida que a criança vai crescendo, e principalmente nessa transição dos 11 anos, dos 10 para o 11, onde a criança sai do ensino, do primeiro ciclo do ensino fundamental e vai para o segundo ciclo fundamental, que é a 5ª série, 6º ano, há um rompimento nisso. O pai acha que aquele menino já tem dominância, já tem autoridade, já tem amadurecimento possível para conduzir aquele caminho só. Às vezes bota no reforço e não, nem olha mais as tarefas, você não é mais criança para não estar todo dia olhando sua tarefa, não. Ainda é criança, 10 anos, 11 anos, ainda é criança. E mesmo quando se torna adolescente, ainda é tempo de você acompanhar as tarefas, de você pedir o caderno, de você pedir agenda, por que não? Mesmo sendo adolescente, e ele vai achar que isso é um mito, né? Você precisa estar junto, é participar, é 15 minutos do tempo que você tira para perguntar para o seu adolescente como é que foi a aula, o que aconteceu de novidade. Quando você constrói isso, ele não vai achar isso estranho, porque você construiu isso desde a infância dele. Você sempre perguntou como foi a sua aula hoje, o que aconteceu de novo, o que o professor deu. Isso é até uma forma de relembrar os conteúdos, como foi, o que teve de diferente, o que o professor passou, porque às vezes os pais, eles estão numa pressão social, numa pressão econômica, só pelo ter, preocupados em você tirou notas boas, você tirou, quanto você tirou, como é que foi o resultado, né? E aí ele é preocupado com o fracasso do aluno tirar notas baixas. E não entender que nem sempre a nota baixa ela é um fracasso. A nota baixa ela pode ser um reflexo de um sofrimento do aluno. Às vezes nós temos alunos que vão bem, vão ótimos em determinadas provas, de repente eles começam a cair de nota. O que é isso? É um reflexo de algo que não vai bem neles. E às vezes a boa nota, ela nem sempre quer dizer um sucesso. Porque o aluno, ele pode estar pescando, ele pode achar uma forma de burlar ali a prova, ou ele pode até aprender, decorar aquilo dali, mas não significa que ele realmente aprendeu. Ou ele queira só mostrar a nota boa, porque sabe que o pai e a mãe vai ali dar uns parabéns, ou vai dizer mais do que sua obrigação tirar nota boa, porque eu lhe dou comida,
eu lhe dou casa, eu lhe dou roupa, e pago uma escola para você, é mais do que sua obrigação. Então, é essa construção da relação com os pais que está errada. Porque a criança, o adolescente, eles não pensam nessa racionalidade. Que o adulto pensa a racionalidade da causa e do efeito. Você estuda, você vai ter um diploma, você vai ter um bom cargo salarial. Eles não pensam assim. Eles veem a vida de outra forma. Eles não veem com a perspectiva futura. A criança vê o momento. Ela não vai fazer uma tarefa porque elas acham que aquilo dali no futuro vai ser bom para ela. Elas vão fazer por quê? Porque por dois motivos, ou porque elas gostam, elas acham interessante, a escola estimula elas a entender que o processo é interessante e é legal, ou elas vão fazer porque são obrigadas, porque estão se colocando que é chato, elas acham que... e elas vão fazer por pura obrigação. Então, esse comportamento do pai, as ações, os sentimentos que eles expressam com os filhos, infância, adolescentes, jovens ou os filhos já adultos, esses comportamentos, eles vão ser tudo um reflexo do que eles serão no futuro. Então, quando os pais são muito ansiosos na infância, eles têm uma ansiedade dos filhos terem boas notas, dos filhos serem os melhores da classe, do filho se destacar, do filho ser um gênio, do filho ser descoberto pela mídia, do filho ter sucesso repentino. Essa ansiedade, esse comportamento, ele vai ter um reflexo na vida do filho no futuro. Se ele vai ser bom, se ele vai ser mal, vai ser só o futuro pode ser. Mas a experiência que a gente vive, que a gente sabe que essas crianças também serão ansiosas. Elas também terão esse mesmo pensamento de que tudo tem que ser muito rápido, o sucesso tem que ser muito rápido, que o trabalho tem que ser muito rápido, que eu tenho que ter as coisas muito rápido. Então, muitos pais não entendem por que os filhos choram no shopping porque querem isso, eu quero aquela bolsa, eu quero aquele boneco, eles se esperneiam. E eles nem param, às vezes, para observar que é o comportamento dos pais que resultam, né, no comportamento dos filhos. São atitudes dos pais, a forma como os pais conversam, a forma como eles tratam o mundo. Muitas vezes os pais passam preconceito para os filhos. Você está assistindo a televisão, você fala mal de um negro, você fala mal do bandido. E a criança está ali, ela está brincando, ela está jogando videogame, mas ela está ali atenta para o que você está falando. E ela vai construir a personalidade dela em cima dos seus conceitos. Tá? Então, ali você está dizendo, bandido mesmo, tem que ir para a cadeia, tem que morrer, tem que apanhar mesmo, porque é bandido. Então, a criança vai construir esses valores. E aí, ele vai levar esses valores para a escola, né? Então, ele vai brincar com... Se o pai em casa age com violência com a mãe, gritando, respondendo, ou ao contrário, a mãe só resolve as coisas gritando, impondo respeito na forma da autoridade, mas do autoritarismo, né, sem paciência, sem forma de comunicação, a criança vai fazer isso também na escola. Ela vai entender que a forma de se impor no mundo é aquela que os pais têm. Então, hoje tem crianças nas escolas muito autoritárias, que gritam mesmo com o professor, que exigem que o professor faça do jeito que elas querem. E quando isso é na escola particular, às vezes isso é pior. Porque tem criança com 7 anos, que diz que o professor diz, meu pai está pagando. Meu pai paga essa escola, paga, senão você vai para a rua. Então, que comportamento é esse? Então, provavelmente, isso é um reflexo do que essa criança está ouvindo em casa. É a forma como a mãe trata a pessoa que trabalha na casa dela, né, empregada doméstica. É a forma como ela trata no emprego, talvez, os empregados. É a forma como ela trata as outras pessoas na família com autoridade ou se achando o máximo das atenções, né? Então, olhar para o comportamento dos filhos, às vezes, é olhar para si próprio, tá? Outra questão é a gente entender que os filhos, eles são criados para o mundo, eles não são criados para os pais. Ontem eu sempre digo isso para os pais que procuram atendimento, né? Vocês têm que entender que essa criança que vocês estão criando hoje,
elas vão crescer para ser independentes, para ser livres, para ser autônomas. Você não quer o seu filho o tempo todo lhe ligando, mãe, eu tô aqui no shopping, tô perdido, não sei onde eu tô. Mãe, eu quero comprar uma coisa, eu compro a calça azul, eu compro a calça amarela. Mãe, eu namoro com a menina chamada Luciana, eu namoro com a menina chamada Helena. Eu caso de manhã, eu caso de tarde. Não, nós queremos pessoas autônomas, pessoas que tenham pensamento formalizado e também sejam críticas, né? Sejam críticas de si próprias, que elas não sejam dependentes de forma nenhuma. A relação família, a relação pai, elas têm que ser de colaboração. Você precisa, eu te ajudo, mas ela não pode ser dessa dependência. Muitos pais, né, desenvolvem isso e vira até uma patologia, uma doença. Tem mães que ficam depressivas, né? Por quê? Porque o filho vai crescendo, vai criando essa autonomia, e aí ele começa o período de rebeldia. Por quê? Porque ele quer ter autonomia e os pais não deixam. Nós temos crianças de 8 anos que ainda tomam mamadeira, que dormem com os pais, que usam fralda. Tem umas que as mães não deixam o menino amarrar o sapato, botar a própria calça. A mãe, estou cansada de ver. Mãe vai buscar o menino na escola, a primeira coisa que ela faz, ela pega a mochila, bota nas costas, pega a lancheira, bota no pescoço, e se é 2, 3 meninas, ela vem com um monte de coisa carregando. Então, dá responsabilidade para os filhos. Desde pequeno, isso é formação de caráter, de responsabilidade. Dá você criar disso rotina, limite. Você vai criando forma com que regras, com que as crianças entendam essas regras. Tá? Então, se você coloca dentro da sua rotina da casa a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de ir para a escola, vai que todo mundo puxa sua mochila, chegou em casa, tire a sua farda, onde se coloca a farda suja, tomar banho, vamos almoçar, ou se é no período da tarde, faz a rotina, que horas tem para acordar, não pode acordar a hora que quer. Então, muitos pais chegam ao tratamento psicopedagógico desesperados, porque não sabem o que fazem, não sabem como cuidar dos filhos. Porque a gente vive também um resultado do medo de não ser amado. Os pais vivem uma pressão com medo dos filhos não amá-lo. Quem constrói essa relação é a família, é pai, mãe e filhos, né? Então, muitas vezes a família sofre pressão dos parentes da família, né? Ah, você não está educando o teu filho direito. Ah, esse menino é desse jeito. Ah, Maria não sabe cuidar do teu filho. Então, a família tem que ter cuidado. O núcleo familiar, seja pai, mãe, ou nas diversidades que nós temos hoje, 2 pais, 2 mães, não importa. Núcleo familiar sempre vai ser núcleo familiar. Então, a criança precisa que esse núcleo familiar tenha sustentação, porque se ele não tem sustentação, ela também não vai ter equilíbrio, ela não vai entender. Então, nós temos pais que brigam na presença dos filhos, que discutem, né? Hoje tem uma estabilidade do casamento, você casa hoje 2 anos, você separa, e aí o filho fica. Aí você vai casar de novo, tem uma outra convivência, vem mais outros filhos, aí são mais problemas, e às vezes você está no 2º, 3º, 4º casamento e vai agregando filhos, e esses filhos vão desenvolver psicopatologias, ansiedades, transtornos neurológicos causados por problemas familiares, fora os problemas psíquicos de recalque, que são problemas gravíssimos, que trazem sofrimento sexual, dificuldade, esses filhos que vão ser futuros adultos com dificuldade de relacionamento, dificuldade de criar os próprios filhos, que tudo está gerado através dessa relação conflituosa com a família. Então, uma regra que deve ser base no núcleo familiar é não brigar na presença dos filhos. É resolver as coisas evitando o máximo, tá? Um falando mal do outro. Então, a gente tem, o pai fala mal. Então, quando a mãe trabalha, que o pai não trabalha, então a mãe diz, né? Tu cuida disso, porque quem compra isso sou eu. É eu que trabalho, é eu que compro, é eu que boto as coisas em casa.
Então, a mãe não sabe que isso, ela tá gritando para ser valorizada. Mas, ao mesmo tempo, ela está provocando um efeito negativo, porque ela tá trazendo uma inferioridade para a figura do pai. Tá? A mesma coisa do pai, quando ele inferioriza, né? Quando ele xinga a mãe, chama de vagabunda, tua mãe não presta, tua mãe bebe, tua mãe vai para festa. Então, também vai deteriorizando a figura da família. E aí isso vai refletir na escola. A criança vai bater nos outros, vai brigar com os outros, porque ela vai descontar toda a raiva que ela sente daquela discussão que ela vê em casa, ela vai descontar em alguém. Alguém vai sofrer. Né? Às vezes, quando ela é muito pequena, ela tem 2 aninhos, 3 aninhos, ela vai morder, ela vai fazer cocô o tempo todo, ela vai vomitar, ela vai ter uma reação do corpo, né? Quando ela vai crescendo, ela pode se tornar uma criança agressiva, batendo nos outros, se recusando a normas, a regras, né? Ela vai tentar chamar a atenção na escola, ou ela vai fazer o contrário. Ela vai não querer ser vista, ela vai se isolar, vai ficar deprimida, não conversa, aquela criança quietinha. Então, tudo reflexo de comportamentos agressivos dos pais. E essa agressividade, ela às vezes pode ser aquela discussão onde o pai bate na mãe, a mãe vai lá e bate também, né? Um quebra a coisa no outro. E aí, mesmo que se separam, continuam naquela briga, naquela discussão. E aí, a criança que está vendo, ou o adolescente, né, que está ali convivendo com aquele conflito, se torna muito difícil. Mas nós temos também uma leva de pais hoje, e isso começou nos anos 2000, a dificuldade dos pais de dizerem não a seus filhos. E aí a gente tem, por quê? A gente vem de uma geração onde o pai batia, onde dava bolo, né? Faltava de castigo ali no milho. Então, a gente vem de uma sociedade organizada na punição. Então, nós temos uma geração que veio dos anos 80 até os anos 2000 e agora 2000, né, na década de 2015, nós temos pessoas que acreditam no seguinte: eu tenho que dar tudo para o meu filho que eu não tenho, que eu não tive. Eu sofri muito, eu apanhei muito. Ave Maria, eu vivi uma vida de cão, meus pais eram muito ruins. Então, eu tenho que ser amado pelo meu filho. Você sente essa necessidade de ser amado. E essa necessidade de ser amado faz com que você não diga não. Não, porque se eu disser não ao meu filho, ele vai me odiar, como eu odeio meu pai. Não, porque se eu não deixar o meu filho fazer tudo o que ele quer, ele vai me odiar. Não, porque eu preciso ser amado. E a gente tem que entender que o processo de educação dos filhos, que se a gente for pegar os conceitos do que é educar, do que é ensinar, do que é instruir, são coisas muito parecidas, está embutido não só aprendizagem sistematizada, não, mas está embutido valores, tá? Conceitos sobre as coisas, como o respeito ao próximo, a tolerância, a dignidade, o respeito à dignidade do outro mais velho, né? A amar o próximo. Então, não é só o aspecto religioso, mas o aspecto cívico, o aspecto social mesmo. Então, quando eu digo eu tenho medo de dizer não ao meu filho, eu estou dizendo a ele que ele pode fazer tudo. E a gente não vive numa sociedade que podemos fazer tudo. A gente vive numa sociedade onde nós temos infinitas leis que proíbem as pessoas fazerem coisas. Eu não posso dizer, eu tenho que ensinar ao meu filho que eu não posso ver um brinquedo e eu quero e eu vou ter. Não, porque senão quando ele ficar adolescente, ele não vai aceitar o não social. Ele não vai, quando ele casar, ele não vai aceitar o não, que também continua sendo social, do casamento, da esposa, da frustração. Os pais devem ensinar os filhos a conviver com o não. Não, claro que o não é um não construtivo. Não é fazer não dou, não vai. Agora não, né? O não só dessa forma também ele não é construtivo, mas é explicar, né? Você não pode ter esta boneca que você acabou de ganhar outra. Não, você não está, não, eu não posso lhe dar essa boneca, não tem nenhum motivo para você ganhar esse presente agora. Não, nós não iremos a tal local, porque neste momento estamos fazendo outra coisa, iremos depois.
Não, você não vai assistir esse canal de televisão porque eu estou assistindo agora, porque você não está na sua vez. Ou seja, é você argumentar. É criar os seus filhos com argumento. Mas nós vivemos também uma geração onde as crianças compram argumento, né? Ah, você diz, não, explica, Larissa, mas eu quero, né? Então, o pai fica com medo do contra-argumento. Tem criança que é tão esperta hoje que ela diz, pois eu te odeio, tu é uma mãe ruim, tu é a pior mãe que existe, tu não me ama porque tu não me dá isso, né? Então, amar é educar, né? Educar não é só você dizer, ensinar o que tem que ser feito. É muito mais, é construir aí vários aspectos que agregam o conhecimento lógico, matemático, raciocínio, memória, mas também valores, né? E isso a criança vê na escola, junto com os professores e junto com os outros colegas, mas também vê na família, né? Vê na igreja, vê em outros locais que ela vai. Então a gente percebe que eu não posso só jogar o meu filho dentro da escola, porque só dentro da escola ele não vai estar instruído e educado, de forma nenhuma. Até porque, para que o professor consiga passar algum conteúdo para o seu filho precisa ter o desejo de aprender, querer estar naquele local para aprender, entender o que é a escola, que é uma coisa que os jovens hoje não estão entendendo, nem por que eles vão à escola. O professor está repetindo, gritando, explicando, e não porque está ali. Né? A gente tem umas gerações passadas onde a pessoa diz assim, eu vou estudar porque eu quero algo para a minha vida, eu quero ser isso, eu quero aquilo, eu quero ter mais, eu quero conseguir uma vida boa, eu quero ter um carro, uma casa, um carro. Hoje, se você perguntar para os adolescentes por que eles estão na escola, a resposta deles, a primeira é não sei. Né? Você pergunta para os pré-adolescentes, eles dizem porque a minha mãe força. Muitos pais, que a gente vai aí para a grande população, para a massa populacional, muitos pais hoje precisam receber um incentivo governamental para poder obrigá-los a estar com os filhos na escola. É preciso que eles sejam o tempo todo ameaçados de perder aquela bolsa, de perder aquele incentivo financeiro do governo, para que eles vacinem os filhos, para que eles possam ter frequência escolar nos filhos, para que eles alimentem. Ou seja, isso não precisa de um governo fazer isso. O governo ele não precisaria gastar milhões para que os pais sejam obrigados a manter os filhos na escola. Não é para isso. A escola existe para ser um aliado dos pais, para ser um complemento da educação familiar. A educação escolar formal não é para ser só ela, não. Não é ela que vai formar o completo cidadão, não. É por isso que nós chegamos hoje na situação exorbitante que nós temos. Professores doentes e alunos desinteressados, passando de ano, os pais achando que isso é o sucesso escolar, só passar de ano, só tirar notas boas. Jogar ou pagar a melhor escola que tem na região, para que seu filho seja o melhor, e esquecem que a aprendizagem, gente, não é só cognitivo. É intrapsíquico, é emocional, é o reflexo social. Se essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que vai ter um bom desempenho acadêmico, mas a gente vê tanto médico que se forma, que é excelente, que entendeu tudo da medicina, que ele tinha que aprender. Mas é no ditado popular um cavalo, né? É uma pessoa que não sabe lidar com outro ser humano. É uma pessoa que nem olha para o outro, nem consegue ver a pessoa como ser humano. Eu posso dizer que essa pessoa teve sucesso escolar, né? Ela teve sucesso escolar, talvez ela tenha tido. Mas o sucesso, ele não é só uma vertente. Eu não posso ter só sucesso e estar na mídia se eu não sou uma pessoa que eu me sinta feliz, que eu me sinta amado, que eu me sinta completo, que eu me sinta uma pessoa
como um todo. Eu não posso ser só um bom profissional. Eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um marido bom, uma esposa que me sinta amada, porque não tem coisa melhor do que você se sentir amado. Porque você tem uma família que você se sente amado daquela região. Se você constrói uma família bem estruturada, seus filhos serão pessoas que dentro do trabalho deles também serão pessoas bem estruturadas, pessoas humanas, pessoas compreensíveis, e construirão as suas famílias em cima disso, né? Então, quando a gente mantém um lar estruturado, a gente vai também fazer com que os nossos filhos, claro que isso tem suas exceções, porque eu também não posso dizer que só o ambiente vai influenciar, tá? Nós temos as exceções, pessoas que são criadas no meio de um caos, mas que são aí, né, resilientes e conseguem se tornar grandes exemplos de superação, mas elas são exceções e a gente não deve viver de exceções, não. A gente deve viver de um todo, a gente tem que ter uma vida no nosso planeta que o único sentido da vida é ser feliz. O único objetivo que todo mundo tem em comum é ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que me sentir feliz não só num aspecto. Porque quando eu me sinto feliz só em um aspecto, ou no meu trabalho, ou naquela pessoa que eu acho que eu amo, então falta algo em minha vida. E aí eu termino buscando esse algo em outras coisas. Muitas vezes eu vou para a religião, outras vezes eu vou para o álcool, eu vou para as drogas, né? Por quê? Porque falta algo, está faltando algo na minha vida, tá? Então, os pais devem ter essa preocupação de entender que a família é isso, a família é a base. Família e escola não andam separadas, elas andam juntas, elas são necessárias. Não dá para o pai achar que na escola o filho vai aprender tudo, porque nem tempo para isso tem, né? Hoje as escolas, a gente tem tantos outros problemas também que aí do relacionamento professor-escola, professor-aluno, problemas estruturais que a gente passaria aqui muito tempo fazendo uma discussão disso. Que o nosso objetivo aqui é fazer só essa ponte pais, escolas, pais, né? E a escola tem que trazer mais o pai para dentro da escola também, né? Isso é difícil, não vou dizer que isso seja assim algo muito fácil. É difícil, porque a escola monta um projeto, às vezes faz o convite para os pais não participam, né? Mas a escola não pode desistir, tem que continuar, os professores devem continuar insistindo. Não dá para passar 200 dias letivos do seu aluno, e tem aluno que você passa 200 dias letivos que você nunca viu a mãe, nem o pai, nem ninguém daquela criança. Na adolescência, isso piora, né? Você passa, quando a criança tem até os 10 anos, a gente vai ter as exceções, aquelas crianças que os pais nunca vão à escola. Quando você parte para os adolescentes, é o contrário, as exceções são os pais que vão na escola, né? Por quê? Porque os pais jogam a responsabilidade em cima do adolescente e jogam a responsabilidade em cima da escola, professores. E está errado. É na adolescência que o pai precisa cobrar. Os pais precisam entender que o adolescente ele não tem o completo pensamento formalizado do futuro. Essa cobrança, você precisa me entender, você precisa estudar, você precisa ganhar, você precisa isso, tá? Ela vai acontecer o quê? Ela vai acontecer que todo o nosso processo educacional, ele precisa constantemente que o pai pare, escute e observe os seus filhos diariamente, tá? É preciso que os pais entendam que eles nunca cresceram. Eles já cresceram, já podem fazer tudo. Não, tá? Os pais estão o tempo todo, precisam entender que o convívio, é o dia a dia. Eles precisam estar sempre parando, escutando e observando os filhos em qualquer idade.
E eu queria também deixar dizer para você que é pai, para você que é mãe, tá? E você que vive o papel dessas pessoas, porque às vezes a gente pensa muito no núcleo familiar, o pai biológico e a mãe. Às vezes não, né? Pai e mãe, eu entendo que também são aquelas pessoas que assumem essa responsabilidade. Às vezes é o avô, às vezes é a avó, é um tio, é um padrinho de batismo, é uma pessoa, né, que assumiu aquele papel com aquela pessoa pequena ali, né, ou aquele adolescente. Então, é entender que a gente deve viver cada momento, né? Cada momento ele é especial. Às vezes a gente deixa os pequenos momentos. Às vezes a criança montou um quebra-cabeça, aí vem com aquele quebra-cabeça assim, correndo. Olha, mãe. E você, peraí que eu tô ocupada. Às vezes você tá no WhatsApp, você tá no Facebook, ou você tá no telefone com uma amiga falando do problema que teve lá no seu serviço, e aquela criança vai sair dali com aquela decepção. É às vezes 5 minutos que você dá atenção. Aqueles 5 minutos, eles vão ser imensamente importantes para o psicológico do seu filho. O nosso psicológico, a nossa psique, a nossa parte psíquica, ela é formada constantemente de mecanismos de defesa. Quando nós sofremos, nós fazemos com que isso se transforme num recalque, para que a gente não sofra. A gente pega aquele sofrimento e joga num cantinho lá na nossa mente, guarda. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer. Então, quando você sente raiva dos seus pais, quando você sente raiva de alguém da família, você sente raiva daquele colega, você sente raiva daquele namorado, você diz, esqueci, dei a volta por cima, né? Não, fica lá. Aquilo que você viveu vai ficar guardado. E aquilo pode, em qualquer momento da sua vida, vir à tona ou ficar fazendo você sofrer sem que você perceba. Nós temos hoje, gente, um número muito grande de crianças com sofrimentos psicológicos. Com sofrimentos que é preciso um tratamento. Não só de brigas. Às vezes tem pais que nem brigam. Mas você tem pais que não param para ouvir os filhos, que não param para viver os pequenos momentos. Tem momentos entre pais e filhos que devem ficar ali para serem vividos como se realmente fossem eternos. É o dar as mãos, é o ir a um zoológico, é comer uma pizza e todo mundo está sorrindo. Aquilo é para ser vivido intensamente. Às vezes você vai à pizzaria, o pai leva o celular, a mãe leva o celular, às vezes o filho adolescente está no celular, cada um está comendo a pizza e cada um está num aplicativo ou nas redes sociais. É para ser vivido. Então, vamos passear, vamos para o parque, né? Vamos dar uma volta na sorveteria, então todo mundo deixa o celular em casa. Porque para viver aquele momento especial. É o aniversário, vamos para uma festa de aniversário, vamos juntos, vamos fazer família junto. É um domingo, vamos almoçar juntos, vamos todo mundo comer junto. Não, como cada um come numa televisão. Tem casa, tem 5 televisões. 5 televisores espalhados pelo quarto, pela sala, pela garagem. Tem televisores em cada lugar da casa. E aí cada pessoa assiste num lugar. Não. Vamos se reunir, vamos conversar, vamos jogar um ludo, vamos jogar um jogo, né? Vamos ali juntar. Até que você jogue, vamos jogar um jogo no PlayStation, mas vamos jogar juntos, né? Pai com o filho, pai com o tio, com os sobrinhos. Vamos juntar todo mundo ali. Então, é viver os pequenos momentos como eles fossem eternos. Às vezes a gente demora muito, mas a gente demora muito para entender isso. E, às vezes, esse entendimento, ele vem atrás do sofrimento. É preciso que o filho morra, é preciso que o pai morra. Às vezes, a criança desenvolve uma doença, e essa doença psicológica, vai causar tanto tormento dentro da escola, e você se torna deprimido, estressado, infeliz, né? De algo que você poderia ter construído paulatinamente,
né? Ter feito aquele momento do mamar, do pegar na mão, do olhar no olhinho, como se ele fosse eterno, né? É você ir no berço de noite e olhar para aquela criança dormindo e fazer daquele momento único. Ele está tomando banho, molhando o banheiro todo, e você entender que aquele momento é único. Mas que eles vão crescer e que você continuará sendo mãe, pai, pessoa que vai conviver junto, né? Então a gente tem que fazer desses momentos maravilhosos, parar um pouquinho. A vida é muito corrida, mas pare, pense. Eu já abracei o meu filho hoje, eu já beijei, eu já disse que amo. Porque dizer, se a gente disser, eu não consigo dizer que eu amo outra pessoa, não consigo, é o meu jeito. Mas a gente deve saber que nós somos pessoas que gostamos de ser elogiadas, né? Então, às vezes os pais reforçam muito o que é negativo nos filhos. E a gente deve reforçar o que é positivo. O que é reforçar o negativo? É quando a criança faz algo de errado. Existem duas formas de reforçar negativamente as coisas. A criança faz uma coisa de errado, se ela é muito pequena, aí o pai olha para o menino pequeno e diz, não, é porque ele é bebê, ele não entende nada. Ele entende. Se ele bateu no cachorro, se ele puxou a orelha do cachorro, se ele derramou algo que não devia derramar, não é gritar com a criança, é explicar. É diferente. Nós devemos viver no momento onde os pais devem explicar. Nós sabemos que bater não funciona. Bater vai criar mais mecanismos de defesa e sofrimento no psíquico. Então, é conversar. Você não ir conversar e entender e fazer a criança entender que aquilo não pode ser feito, né? É estabelecer regras, atitudes e limites. Você não pode bater no cachorro. Você não pode meter o dedo na tomada porque você vai se machucar. Não pode ser, tá bom, dessa vez você vai bater no cachorro, mas da próxima você não vai. Dessa vez você vai ficar pulando em cima da cama, da próxima não. Não, criança precisa entender que o mundo é cheio de limites, de regras, porque lá na escola tem regra, tá bom? Lá na escola existe hora para tudo. Então a gente tem que sempre estar pensando, né? Parei para perguntar como foi o dia do meu filho hoje na escola, mas não é só perguntar, é prestar atenção na resposta. Qual foi a resposta que ele deu mesmo? Como foi que ele disse? Ele falou que tem uma viagem, que tem um passeio. Eu fui olhar as fotos do passeio, né? Vai ter quantas vezes eu já fui às festinhas da escola. Não dá para mim ir, porque eu estou sempre ocupada. O pai tem que participar. É muito. O filho, a emoção do filho, o desejo que uma criança ou até o adolescente, que por mais que o adolescente diga, tô nem aí, que ele balance os ombros e diga, tô nem aí, ele está. E a presença dos pais juntos ou separados, ou um de cada vez, isso é muito importante para essa formação da personalidade, do caráter, da autoestima do adolescente. Ele precisa entender que ele vive numa sociedade onde ele tem limite, mas ele é amado e ele é respeitado. E ele é valorizado por aquilo que ele é. Porque às vezes os pais, eles transferem para os filhos os seus próprios desejos. Eu coloco meu filho para estudar balé porque eu queria ser bailarina. Eu coloco meu filho em uma determinada escola porque o meu sonho era estudar naquela escola. Mas os meus pais eram pobres, não tinham condição, eu trabalhei muito, você vai estudar esse curso. Então, cada ser humano é um ser humano diferente. É um ser humano único. O seu desejo pela medicina pode ser que seu filho não dê a menor importância para a medicina, mas que ele queira arte, que ele queira dançar, que ele queira se expressar, que ele queira ser ator. E, às vezes, o seu sonho de ser bailarina, sua filha quer ser advogada, quer ser uma juíza, quer estar na lei, né? Então, cada pessoa é única e ela vai construindo isso de forma... Então, quando a gente não constrói isso em conjunto, escola, família, todos agregados, né? A gente vai tendo aí o que nós chamamos dos transtornos, os problemas, né? A depressão é a pior delas. Pessoas, hoje a gente vive
numa dependência dos remédios. Pessoas tomam remédio para ter coragem de falar, tomam remédio para ter coragem de agir, para dirigir, tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio para passar o dia. A gente vive em função da indústria farmacêutica, onde existem coisas muito mais simples do que se relacionar bem, do que todo mundo estar numa cama e os filhos estarem pulando e você sorrindo, e você acordar bem com o marido do lado. Então, isso é algo que a gente vai construindo. Você ouvir, mamãe, eu te amo. Isso é muito gostoso. São coisas que a gente escuta e isso faz com que a sua vida apareça, se torne muito boa, né? Então, faça uma reflexão sobre quando você fez o último passeio com os seus filhos. Mas um passeio de verdade, né? Um passeio que você se doou, onde você estava de corpo presente, né? De alma, de corpo, de pensamento, nada de você estar no mundo da lua ou nas redes sociais pensando outras coisas, né? Quantas vezes vocês já almoçaram junto mesmo, conversando sobre as coisas que vocês gostam, né? Quando você sabe o nome da professora do seu filho, você sabe a data de aniversário dela, né? É uma coisa, olha, é uma emoção, você não tem ideia, você que é mãe, pai, você não tem noção de um gesto que o aluno ou o pai tem com o professor, como aquilo é gratificante na vida do professor. Às vezes o pai lembrar que é aniversário da professora, que é dia dos professores, que é Natal, né, que é dia da mulher. Você já se parou para perceber que você age como se o seu professor tivesse apenas a responsabilidade de instruir o seu filho e que aquele professor, ele pode determinar parte da personalidade do seu filho. Por quê? Existem pessoas, professores que marcam negativamente. Eu odiava aquela professora era um cão. Eu odeio matemática por causa daquela professora. Então, os pais passam a ver o professor como apenas uma pessoa que tem a obrigação de cumprir a sua função. E eu vejo o professor diferente do médico, diferente do dentista, que você vai no dentista quando está com dor de dente. Ou por estética, para melhorar a aparência do dente, ou prevenir. O professor, não, você não tem uma opção. O aluno vai para a escola, que ele queira, que ele não queira. É um direito constitucional, é uma lei, é lei. O aluno tem que ir para a escola. Então, essa relação com o professor, ela também tem que ser diferenciada, tá bom? Outra coisa que você tem que perguntar, se observar, é que às vezes o pai ele não está preparado para que o filho cresça. Estou preparado para ter filho adolescente? Você tem uma criança com 3, 4 aninhos, você fecha o olho, aí você diz assim, estou preparada para que essa criança cresça? Estou preparada para que ela se torne um adulto? Estou preparada para ver meu filho namorando? Para ver minha filha com short curto? Para ver minha filha num baile de funk? Para ver minha filha... Então, mas eu vou sofrer por antecipação. Não. Mas você vai começar a ter a visão de que aquele bebê, aquela criança, ela vai crescer. E quando você tem essa visão de que ela vai crescer, você vai pensar e você vai construir esta relação gerando confiança. Eu vou construir ela no diálogo, porque eu vou construir isso no meu filho, impondo limite, impondo regras, porque quando ele ficar adolescente, se eu disser, você vai chegar 12 horas da noite, 11 horas da noite, ele vai chegar, porque ele entendeu quando criança o que é uma regra. Você vai dizer, você só vai gastar tanto no seu cartão de crédito, ele vai entender, porque desde pequeno você construiu essa relação. Você vai entender, tenha cuidado com drogas, sexo é isso, virgindade é isso, gravidez é isso. Então você vai construindo. Você vai, na medida que a criança vai crescendo, você vai construindo essa relação que ela é assim, ó, ela é junta. Educação e instrução. A criança vai aprendendo
tudo que ela precisa aprender de conhecimento científico, e ela vai aprendendo valores, respeito, igualdade, dignidade, limites, regras. E ela vai aplicando isso, escola, família. Quando junta escola e família, eu construo sociedade. Porque esse adulto, que vai se tornar adulto, ele vai ser um membro social, ele vai ser um político. E aí ele vai ser um político com ética, um político com respeito, um político com moral, entendeu? Vai ser um político que vai entender o que é o bem coletivo, o que é a lei, o que é regras, o que é limite. Vai aprender o que é afetividade. Ele vai saber lidar com tudo isso. Ele pode ser um cantor que cresceu com esses valores da família, ele vai entender o que é o respeito ao fã, o que é o respeito ao empresário, o que é o respeito, como gerenciar os seus bens, que ele não vai ser uma pessoa instável, uma pessoa agressiva. E aí ele pode ser o advogado, o contador, ele pode ser a pessoa que vai vender o espetinho na porta, ele pode ser o cobrador de ônibus, o motorista do ônibus, tá? Ele vai ser um adulto. E esse adulto está incluído dentro da sociedade. E esse adulto, ele vai agir dentro da sociedade, gente, com a forma que ele vai se tornar, vai vir dessa construção escola e família. Né? A gente não pode fugir disso. Não pode achar que isso vai ser mágico, que isso vai acontecer sem que haja essa ligação. Escola não funciona sozinha, a família não funciona só, tá? Então, pare e se pergunte sempre qual foi a festinha que você esteve, qual a atenção que você está dando, né? Se você está se lamuriando perto dos seus filhos, usando palavrões, seja sempre um exemplo. Porque todos os pais, eles devem ser admirados pelos seus filhos. E quando os filhos admiram o pai, a mãe, eles vão tê-lo como exemplo. E ali vai ser saudável para eles, né? Todos os pais devem perguntar aos seus filhos, vocês são felizes? Se eles dizem, eu não sou feliz, então, por que você não é feliz? Tá? Se você não é feliz, o que está faltando para a gente ser feliz? Porque é o único objetivo que todos os seres humanos em todo o planeta Terra, não importa qual é a cultura, qual é a religião, qual é a língua, o nosso único objetivo neste planeta é ser feliz. E para me se sentir feliz, essa sensação de felicidade, eu preciso me sentir completo. Preciso estar alimentado, preciso estar, teoricamente, com saúde, porque mesmo, às vezes, doentes, podemos nos sentir felizes, né? A felicidade, ela é, claro, momentânea, mas ela pode ser duradoura, quando tornamos esses momentos inesquecíveis. Tá? Então, pais ensinam e educam. Escolas ensinam e educam. É uma construção coletiva. Quando eu uno educação familiar, educação escolar, mais aprendizagem coletiva, o todo, eu tenho um ser humano preparado para a vida adulta. Preparado para enfrentar a diversidade, preparado para construir novos saberes, preparado para amar a vida, para amar o planeta, para amar as outras pessoas. E quando eu amo as outras pessoas, eu amo a mim mesmo. Eu amo tudo aquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, essa nossa reflexão de hoje, ela tem esse objetivo, de mostrar que escola e família não devem andar juntas, não. Elas são uma só. Não deve ser obrigatório, né? Essa palavra obrigatório, ela exige alguém que te obrigue e ela exige uma punição. Mas ela deve ser uma transformação, um pensamento coletivo de que o professor e os pais, eles não são pessoas distantes uma das outras, eles são próximos, né? Eles são pessoas que estão ali naquele microsistema daquela outra pessoa e que eles vão influenciar diretamente. Então, nós precisamos estar mudando
no nosso país essa mentalidade de educação. Essa mentalidade de educação obrigatória, sistematizada, como se só obrigar a pessoa a ir para a escola vai resultar no seu sucesso. Mas devemos estar colocando que educação é construção. É educar, é instruir, construindo valores, construindo conhecimentos filosóficos, científicos, sociais, morais, religiosos, que tudo isso agregado torna um ser humano melhor. Tornando o ser humano melhor, eu vou ter um planeta melhor, eu vou ter uma sociedade que vive em harmonia. E é esse o objetivo nosso social. Infelizmente, muitos outros aspectos contribuem para que nós, seres humanos, façamos o lado, caminhamos para o lado errado. Mas é esse o caminho certo. É entender que é a família que é a base, a escola vai vir como apoio dessa base. E juntas, elas têm o caminho do sucesso, o verdadeiro sucesso, que é o caminho da felicidade. Eu te agradeço a tua presença, você que acessa o nosso canal, dá um curtir aqui no nosso canal no YouTube. Você, seguindo o nosso canal, você sempre vai ficar atualizado de novas postagens. Você pode deixar perguntas, comentários, visita o nosso blog, psicopedagogajosandrabarbosa.com.br, e a gente também tem uma loja virtual, que é a loja virtual do psicopedagoga.com.br. Todos esses links você pode acessar aqui, a gente está deixando ou em mensagenzinhas aqui em cima, ou em rodapés, para que vocês possam estar conhecendo mais o nosso trabalho. A gente agradece a você, até a próxima discussão. Seja bem-vindo ao canal Jossandra Barbosa, com mais um evento virtual. Hoje, nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão. Nosso tema hoje, nós vamos trabalhar a família, a educação e a escola. Como manter essa parceria de sucesso nos dias de hoje? Qual o papel da escola? Qual o papel da família? Pais ensinam, pais ou educam. Escola ensina ou escola educa. Então, nosso tema proposto para hoje é essa reflexão. Sou Jossandra Barbosa, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva, docente superior e psicanalista em formação. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontra vários cursos na área da educação, da psicopedagogia, e começamos agora eventos virtuais falando sobre algumas temáticas e perguntas de pessoas que trazem temas para a gente poder estar discutindo. Hoje a gente já tem até uma problemática de que a escola ensina e não educa. Então, cabe aos professores